Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, imagina você que o Fundeb, né, em alguns estados aí da federação, eu não vou falar de estados, né? No caso aqui a Universidade de São Paulo fez uma pesquisa e identificou 22 municípios no Brasil utilizando recursos do Fundeb para pagar militares. E essa é uma pauta importante porque aqui em Minas Gerais, o atual governador Matheus Simões, né, ele está querendo implantar, de todas as formas, um programa cívico-militar no estado de Minas Gerais. E, inclusive, está, por enquanto, barrado, suspenso aí pelo Tribunal de Contas do Estado, por algumas questões aí, algumas inconformidades, alguns problemas técnicos, jurídicos aí, enfim, apresentados. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, nós estamos assistindo agora a deputada Beatriz Cerqueira, que ontem coordenou lá, né, ela que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, lá na Assembleia Legislativa, ela convocou a Controladora Geral do Estado para prestar esclarecimentos sobre uma investigação. A doutora Marcela, que é Controladora Geral do Estado, pôde trazer muita contribuição, dizer que ela trouxe bastante contribuição, inclusive de que há um relatório feito pela Controladoria Geral do Estado que foi encaminhado para o governo de Minas, que o governo já tinha ciência aí de uma investigação que iniciou-se através de uma denúncia em relação a umas obras que estão ali atrás da deputada, ó. Aprender já, tá, gente? Aprender já. E são grupos de obras, de livros que custaram para os cofres públicos mineiros, né, vamos dizer assim, 349 milhões de reais, que gerou, inclusive, a exoneração do ex-secretário de Educação, Rocieli Soares. Bom, mas o tema que eu estou trazendo aqui, gente, é esse aqui, ó. Coisa séria. Imagina você que alguns prefeitos que poderiam ser sancionados estão utilizando o Fundeb, onde 70% dos recursos devem ser usados para a valorização dos trabalhadores em educação, e que pelo menos 25% tem que ser utilizados, né, investidos na educação, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que pelo Fundeb os 30% para a manutenção e desenvolvimento da escola, do ensino, da escola, enfim, mas 70% dos recursos totalmente investidos para a valorização dos professores. Imagina que esse dinheiro está sendo utilizado para pagar militares. Uma pauta quente, né, gente? Porque enquanto se fala em instalação de programa cívico-militar no estado, em outros estados da federação, existe uma pesquisa, vou colocar a audiência aqui, que aconteceu na Universidade de São Paulo, um estudo, e esse estudo identificou o uso de verba do Fundeb para pagar militares em escolas cívico-militares. A gente, prática que pode gerar sanções e é considerada irregular pela legislação educacional. Esse documento está atualizado, datado de 28/5 às 14 horas, atualizado às 5 horas, e está aí, aos menos 22 municípios brasileiros usaram recursos do Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica, para pagar salários de militares que atuam em escolas militarizadas. Me chama a atenção porque toda vez que estava acompanhando as audiências da deputada Beatriz Cerqueira, lá na Comissão de Educação, a pergunta era: de onde partirão os recursos para custear esses militares dentro das unidades escolares? De onde sairão os recursos? E já estamos provando, através aqui de estudos, que pelo menos 22 municípios brasileiros já estão utilizando o recurso do Fundeb, e isso pode trazer sanções, inclusive, para esses municípios. A utilização da verba, gente, para pagamento de militares que atuam em escolas militarizadas, ela foi identificada por um estudo feito pelo DEIP, que é o Estudos em Direito à Educação, Economia e Políticas Educacionais da USP. E o responsável, gente, pelo cálculo e repasse dos recursos do Fundeb, o FNDE, que é um órgão, né, que você não sabe, ligado ao Ministério da Educação, não respondeu se já identificou irregularidade nos gastos desses municípios. Informou apenas que eventuais irregularidades e sanções cabíveis são apuradas pelos órgãos de controle competentes. Assim como a Controladoria Geral do Estado, que está investigando, né, e sendo fiscalizada aí pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Educação,
pelos deputados da Assembleia Legislativa em relação à utilização de recursos milionários para custear livros, materiais de qualidade, no mínimo, questionáveis na rede estadual de ensino de Minas Gerais. E que, inclusive, recentemente, um memorando de poucos dias atrás, dia 19 de maio, né, estaria orientando os gestores escolares sobre buscar materiais em torno de 50 milhões de reais, ou seja, mais investimentos e mais materiais que estão chegando na rede. Ou seja, nada foi feito tendo em vista o curso das investigações, porque houve uma denúncia lá atrás e nada foi feito. Ou seja, continuam sendo pagos esses proponentes, essas empresas que não poderiam participar de nenhuma licitação em qualquer órgão público no Brasil, mas que aqui em Minas Gerais foram convidadas a entregar o material, repito, com qualidade duvidosa para as escolas. E eu não vou falar em superfaturamento porque eu não estou aqui para julgar. Eu não sou controlador, eu não sou deputado para fazer fiscalização e, aliás, eu não tenho prova nenhuma. Tudo que a gente está falando aqui é com base em documentos ou registros de imprensa ou mesmo documentos apresentados como relatórios da Controladoria e encaminhados para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que foi pauta de uma audiência que aconteceu ontem e o Canal da Educação fez um resumão. Se você quiser, tá lá na galeria de vídeos, por isso é importante você fazer a sua inscrição no canal e comentar. Mas, deixa eu mostrar aqui a Lohana, agora é a Lohana que está falando, ela também fez as suas considerações. Mas o próprio jornal Folha de São Paulo, gente, mesmo sem haver, mostrou, né, mesmo que sem haver uma definição sobre a constitucionalidade da militarização da educação básica, o número de escolas com esse modelo sextuplicou no Brasil nos últimos 7 anos. Hoje, 6,2% dos alunos dos anos finais do ensino fundamental e 4,1% no ensino médio estudam em unidades militarizadas. E isso porque nós estamos vivendo uma sociedade da violência. E é muito atrativo dizer que, olha, haverá militares, instituições de ensino. Né? Então, qual é o pai que não brilha os olhos? Né? A palavra segurança hoje, ela está na moda, como nunca esteve. Embora em Minas Gerais, os militares muito pouco valorizados. Basta lembrar o deputado Sargento Rodrigues, que hora em hora, eventualmente, posta vídeos criticando, né, a postura do governo de Minas em não conceder uma recomposição inflacionária para os militares. E aí eu estou falando de Polícia Civil, estou falando aqui de Corpo de Bombeiros, estou falando aqui de agente socioeducativo, prisionais, os agentes penitenciários, que trabalham muito em péssimas condições no Estado. Desses presídios que caem aí, caem aos pedaços, porque a gente acompanha também as audiências da Comissão de Segurança Pública. Então eu estou falando, então a segurança pública não está feliz não. Mas no momento em que é moda falar em segurança, quem é que não quer segurança das escolas, né? Mas a questão aqui, gente, é que recursos do Fundeb estão sendo utilizados para custear estes programas cívico-militares. E eu não estou dizendo que Minas Gerais vai fazer uso, porque não usa, tá, gente? Não usa recursos do Fundeb. Mas, olha só o que está acontecendo no Brasil. Nós já temos um caso aqui de estudo da USP, com 22 municípios já fazendo uso de recursos do Fundeb, em que 70% do fundo tem que ser destinado à remuneração de profissionais de educação básica, exercício, e outros 30% destinados à manutenção e desenvolvimento de ensino. Para a gente continuar aqui a nossa análise, eu quero lembrar que no Supremo Tribunal Federal, no último dia 22, na sexta-feira, retomou o julgamento que analisa a constitucionalidade do modelo de escola cívico-militar. Só que os ministros, não sei, devem ter muita tarefa, eles são muito atarefados, porque eles vivem pedindo vista. E aí é algo que é do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, pedido de vista, que pode demorar até 90 dias para fazer, até 90 dias para fazer aqui o julgamento. Mas o ministro Gilmar Mendes já votou.
E ele falou o seguinte, ó, pode ter escola cívico-militar, não tem problema nenhum. Entretanto, não pode usar recursos da educação, não pode usar recursos do Fundeb e não pode, no cômputo dos gastos, alegar que utilizou recursos dos 25% aí, que são da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nas despesas com a educação, Estados obrigados a utilizar pelo menos 25%, mas não pode dizer que esses recursos foram aproveitados aí, né, para compor os 25% das verbas na educação. Então, ou seja, o Estado, seja o governador ou o município, seja o prefeito, ele tem que buscar uma forma de custear isso aí, mas não pode usar recursos de educação. E é o que a matéria aqui do ICL Notícias está mostrando aqui, algo diferente. Nós já temos aí alguns municípios aí que eu vou citar agora para vocês. Vamos lá. Olha só os estados onde está acontecendo isso aí. Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão e Rondônia. E aqui eles citam, gente, também os municípios e não cabe o canal de educação ficar citando aqui, ficar falando aqui, mostrando quais são os municípios. Isso não importa. É apenas dizer que vamos ficar atentos porque isso está acontecendo, é grave, isso é muito sério, tá, pessoal? E a gente não pode admitir. Minas Gerais está fazendo isso? Não, não está fazendo, tá, gente? Mas existe uma sanha aqui em Minas Gerais de implantar um programa cívico-militar que não é Colégio Tiradentes, que vai deixar uma pessoa dentro da escola lá para olhar os casos de violência. Hoje, inclusive, o tema da audiência na Assembleia Legislativa foi a violência nas escolas. Foi um dia inteiro de debates, muito produtivos, por sinal, que o canal da Educação não fez o resumão, mas eu pergunto para você, vocês querem que eu faça um resumo do que aconteceu nesta audiência que tratou sobre a violência escolar na Assembleia Legislativa? É muito pedagógico. Coloca nos comentários que se você tiver interesse eu faço. Mas, hoje, o canal da Educação está chamando a atenção para essa matéria que ela está muito próxima de nós. De fato, eu acho que nem deveria ser proibido criar a escola cívico-militar. Eu acho que nem deveria ser proibido. Entretanto, é preciso ser transparente e mostrar de onde virão os recursos para manter uma unidade como essa, que não é barato, gente. E eu faço uma reflexão aqui, porque Minas Gerais, embora algumas pessoas aí no canal às vezes apareçam, né, dizendo que paga o piso da educação, mentiroso, paga sim. Eu tenho algo a dizer para vocês, mas presta atenção, porque eu vou falar com palavras românticas. Então, escuta esta musiquinha aí primeiro. Não paga o piso da educação. Não paga o piso da educação. E eu provo para vocês que não paga, porque a Lei Federal 11.738 de 2008, ela fala que o pagamento do piso é para quem atua até 40 horas semanais e tem habilitação em ensino médio. Mais de 80% dos professores no estado de Minas Gerais possuem, no mínimo, uma licenciatura plena. E nós tivemos perdas, assim como a segurança teve, nós tivemos perdas importantes, perdas no poder de compra. E é por isso que o canal de educação está aí, com o dedo em riste, apontando e dizendo, vou ficar de olho, vamos acompanhar, porque aqui em Minas Gerais, se acontecer, nós vamos denunciar. Tá bom, pessoal? Pague primeiro o piso aos professores. Eu recebi hoje uma professora na nossa instituição de ensino, ela veio do Pará. E lá ela falou algo que deixou todo mundo chocado. Lá ela falou que lá um professor no estado do Pará recebe no mínimo 13 mil reais. 13 mil reais. E que ela ficou realmente espantada quando ela soube que em Minas Gerais um professor recebe menos de 3 mil reais para dar conta de 300, 400 alunos. Realmente, Minas Gerais está longe dessa história do pagamento do piso salarial profissional nacional. Muito longe. Se nós hoje fizermos um ranking dos estados que pagam piso, Minas Gerais não está nem entre os 15. Não entra nem entre os 20. 27 estados, né, gente, na federação, não é isso? Veja bem,
não paga nem o piso. Eu estou falando, está lá em último lugar, se bobear. Lá em último lugar. Tá? O ranking dos pagadores do piso. Agora, se fizermos um ranking dos não pagadores, pode ter certeza que Minas Gerais ou está em primeiro ou está em segundo lugar, dos não pagadores do piso profissional nacional da educação. E o pior de tudo é que há quem discorde disso. É lamentável. Mas, contra fatos, não há argumentos. Vou ficando por aqui. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.